Pronto. Vamos lá, pessoal. Então, em primeiro lugar, bom dia a todo mundo, tá? Bom dia, Anthony, Eduarda, Guilherme, Gustavo, Murilo, tá? Espero que vocês estejam bem aí. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos continuar o assunto de ótica, né? E aí, antes de comentar, eu queria pedir perdão essa semana aí. Nossa, gente, ô semana difícil, viu? Tentei dar aula várias vezes e nada. Putz, que semana difícil. Tá? Eu conversei com outros professores. O pessoal também apontou bastante problema, falou que essa semana foi bem complicado, tá? Mas vamos tentar recuperar o tempo. Aí depois eu passo uma atividade ou gravo um vídeo aula, alguma coisa para recuperar. Bom, pessoal, apesar que ontem a gente começou a aula, né? E aí faltou só um pouquinho para terminar, né? Mas aí as outras aulas já não consegui dar. Então vamos lá. Ó, antes de iniciar seus estudos, reflita sobre as questões abaixo. Como um diretor de teatro, utilizando 2 grandes espelhos, planos fundos de palco e 2 bailarinos, conseguiria formar um corpo de baile de 22 figurantes? Então, essa é a ideia, ó. Utilizando 2 espelhos grandes, tá? E dois bailarinos, conseguiria formar 22 figurantes. Então, ele diz aqui, ó, na expressão n 360 graus dividido por alfa menos 1, você calcula o número de imagens produzidas por 2 espelhos, tá? Pelo menos que formam um ângulo alfa para um objeto colocado entre as faces, tá? Então, se um objeto é colocado na frente de 2 espelhos num ângulo alfa, tá? Qual é o número de imagens que ele forma? Essa fórmula aqui, tá? Então imagine que o alfa tivesse a 60 graus, seria 360 dividido por 60, tá? Que daria 6, menos 1, dariam 5 imagens formadas, tá? É assim que a gente lê. Mas vamos discutir isso ao longo do tempo aqui, ó. A fotografia mostra múltiplas imagens do objeto entre 2 espelhos, tá? Colocado entre 2 espelhos. Ó, vamos ver. O esquema de um periscópio no qual estão associados 2 espelhos planos. Então, qual que é a ideia aqui? Tá? A ideia é que esse cara, se o raio de luz vem para cá, né? O raio de luz bate no pinguim, então o raio de luz ele vai se propagar aqui, vai bater num espelho, tá? Que tem um ângulo esse espelho, e aí como a gente sabe que o raio do sol ele é refletido, ele vai refletir aqui numa angulação, ó. Então ele consegue, através de 2 espelhos, ele consegue direcionar a luz, tá? Que é exatamente o que está mostrando aqui, ó. Exatamente o que está mostrando aqui. Então a luz bate no objeto, né? Então ela sai do objeto, bate no espelho, bate lá embaixo e vem até os olhos, tá? Beleza? Olha aqui esse outro cara aqui, ó. Ele olha para cá e vê a plateia. Mas por que ele vê a plateia? Porque a luz sai da plateia, não é que a plateia incide a luz, né? A luz do ambiente, a luz do sol ou a luz artificial, né, movida por eletricidade, ela ilumina a plateia. E aí a plateia reflete essa luz que bate num espelho, bate no outro e vem até o cara aqui embaixo. Então, através dessa maneira, ele consegue enxergar a plateia, tá? Legal? Sem aparecer ainda lá no palco, lá. Beleza? Agora, a plateia vai conseguir enxergar ele aqui, ó. Tá? A plateia vai conseguir enxergar ele. Beleza? Ó, pega da plateia e projeta aqui, ó, esse raio. Ó, o raio que vai até a cabeça dele, se você prolongar ele, ele vai até a cabeça do cara. Se o raio que vai até o pé dele, ó, esse é o raio que vai até o pé dele. Se você prolongar o que a plateia enxerga, ó, vai enxergar o pé do cara ali, tá? Bem interessante, né? Então, olha só qual que é a ideia aqui. Ó, você pode montar um sistema articulado com 2 espelhos, conforme esse cara ali, ó. Conforme esse cara ali, tá? Ó, note que para 90 graus se formam 3 imagens. Por quê? Porque daí eu tenho 360 dividido por 90, que dá 4, né?
menos 1 dão 3 imagens. Então, é isso que acontece. Então, pessoal, perguntou... Opa, acho que alguém está tentando entrar. Lorenzo. Bom dia, Lorenzo. Bom dia. Então, pessoal, basicamente é essa a ideia. O ângulo que você precisa ter vai depender de quantas imagens é formada. Então, dá uma olhada aqui agora, ó. O gráfico a seguir relaciona o número de imagens formadas por objetos colocados no plano bissetor entre as faces, tá? E aí perceba que, independente da posição aqui, ó, em cima, ele estava exatamente posicionado na bissetriz. Aqui embaixo, ó, ele já não está posicionado na bissetriz, tá? Beleza? Bom, deixa eu ver o que ele fala ali. O gráfico a seguir relaciona o número de imagens N formadas para objetos colocados no plano bissetor entre as faces refletoras e o ângulo entre os espelhos. Ah, então interessantíssimo. Olha só, pessoal, quando o ângulo é 90 graus, por exemplo, alfa 90 graus, que é igual a esse caso aqui, ó, quando ele é 90 graus, perceba que ele forma, ó, 3 imagens. Então esse cara aqui é um gráfico que vai mostrar exatamente isso, tá? Se o ângulo for 180 graus, vai mostrar uma imagem. Se o ângulo for 120 graus, vai mostrar 2 imagens. Se o ângulo for 90, 3 imagens. 72 graus, 4 imagens. 60 graus, 5 imagens. 45 graus, 7 imagens. Assim vai, tá? Por que os outros não mostraram? Porque aí dava um ângulo muito quebrado, tá? Por isso que ele não mostra, mas tem como achar, só fazer a continha. Beleza? Então esse é o gráfico que mostra essa ideia aí, tá? A imagem... Tá, então, olha, importante dizer. Uma das imagens é obtida pela reflexão do espelho 1, outra imagem é refletida pelo espelho 2, e a imagem 3 é refletida pela dupla reflexão, tá? Beleza? E aí, olha só que interessante. 2 das imagens simples são enantiomorfas. Você já lembra o que era enantiomorfa? Enantiomorfia, gente, é a letra da ambulância escrita ao contrário, tá? E aí quando a gente olha no espelho, a gente vê tudo ao contrário, né? Na verdade, refletido, né, que fala. Já a imagem pela dupla reflexão, ela é superponível ao objeto. Vamos ver se tem um caso aqui. O caso da vela não dá, porque a vela é muito simétrica, né? Mas vamos pegar um outro caso, tá? Bom, assim, se uma pessoa diante de 2 espelhos levantar a mão direita, as imagens levantarão a mão esquerda, mas a terceira imagem vai ser igual ao objeto, vai levantar a mão direita. Entenderam isso ou não, gente? Olha só. Que interessante aqui, ó. Imagens formadas por reflexão em 2 espelhos planos, tá? Então uma olha para um lado, outra olha para o outro. Muito interessante isso aí, tá? Bom, agora vamos ler os exercícios resolvidos, tá? Deixa eu ver a página. Página 188, tá? 188. E aí, vamos ler essa brincadeira aí, ó. Tem espelhos formando 90 graus aqui, né, pessoal? Espelhos formando 90 graus, então você já sabe, 3 imagens, ele já está falando no enunciado. Aí vamos lá. Para um objeto, o número de imagens é isso. As imagens I1 e I3 vistas no espelho são interpretados como objetos pelos espelhos B e A, respectivamente. E estes produzem imagens que coincidem com a imagem I2. Calma. Essa alternativa, pessoal, vamos dar uma analisada nela para ver se está certinho? Vamos ver se está certinho. Então eu tenho um objeto aqui, tá? Que, olha, bate aqui no espelho, tá? E reflete aqui no olho do cara. Tem um outro cara aqui, ó, que bate aqui no espelho e reflete aqui no olho do cara. Então, a imagem I1 é do espelho A. A imagem I3
é do espelho B. É isso que ele fala? A imagem 1 é no espelho A e 3 e B, respectivamente. Tá certo, tá certa, né? Ó, interpretados como objetos pelo espelho B e A, respectivamente. Olha, vamos ler de novo. Tá certo. E estes produzem imagens que coincidem correspondendo à imagem 2. Vamos ver se eles produzem imagens que coincidem? Olha só, o objeto I2. O cara está enxergando ele aqui. Mas olha da onde veio a reflexão dele. Saiu a luz do objeto, bateu no espelho B, tá? E depois bateu no espelho A e depois foi pro olho dele. Acompanha as setinhas. Tudo para você entender esse exercício, gente, é acompanhar as setinhas. Olha só, o I3 não era a luz que saiu do objeto, bateu aqui nessa parte do espelho, refletiu no olho do cara. Só que se você prolongar a luz, ó, o feixe de luz, ele vem até o objeto 3. Então, gente, é isso mesmo que a gente tem que colocar, tá? É isso mesmo que a gente tem que colocar, que o espelho I1 e I3 são vistas do espelho A e o espelho B mesmo, tá? E esses produzem uma mesma imagem juntos aqui no I2. Vamos ler a alternativa 2. Se diminuirmos o ângulo entre os espelhos, tá? O número de imagens formadas aumenta, tá? O número de imagens formadas aumenta, atingindo seu limite na situação em que os espelhos são colocados paralelos entre si, tendendo a formar infinitas imagens se a luz não perder a intensidade. Bom, gente, isso aqui é verdade, né? Na real, olha só, se você diminuir o espelho, diminuir o ângulo entre o espelho, o que acontece? Você está diminuindo o alfa. Então, se você tem uma continha em que você diminui o cara de baixo, o número total aumenta. Então, essa alternativa 2 é muito correta. Ela é muito, muito correta. E quanto menor o ângulo, mais imagens eu tenho. Tá? Imagine que o ângulo seja de 1 grau. Se for 1 grau, dá 360 dividido por 1, menos 1. São 359 imagens formadas, se você tiver um espelho com outro formando 1 grau apenas, tá? Bom, para um ângulo de 60 graus entre o espelho, formar-se-ão 6 imagens. Será que é verdade? Vamos ver. Alfa é 60 graus. 360 dividido por alfa, 6. Menos 1, 5. Então a alternativa 3 aqui, pessoal, tá errada. Tá errada, alternativa 3. Se ela tá errada, dá uma olhada nas respostas. Já não pode ser a D, não pode ser a E, não pode ser a B de bola. Então você fica entre a 1 e a 2, e a 1, a 2 e a 4. Tá? Então vamos olhar a 4. Vamos olhar a 4. As imagens I1 e I3 são enantiomorfas e a I2 é idêntica ao objeto. Pessoal, acabamos de ver isso, tá? Então a 4 também é correta, tá? É claro que você acabou de ver isso, então por isso que a resposta saiu fácil. Mas, pessoal, tem que ficar de olho nisso, tá? Tem que ficar de olho nisso, tá bom? Então, esse caso é bastante legal aí. Vamos mais um? Ó, tava aqui, ó, resposta C, tá? Resposta C. Vamos lá. A respeito dos espelhos planos, analise as afirmações a seguir, tá? Então, deixa eu diminuir aqui para a gente não ler. Nos espelhos planos, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Ora, pessoal, essa aqui é super correta, né? É tudo que a gente fala desde o começo da aula, né? Desde o começo de espelhos. O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, tá? Então, pensa só. Se eu tiver um espelho plano aqui, ó, um espelho plano, tá? E aí eu vou traçar uma reta perpendicular a ele, só pra gente ter como referência, tá? Uma reta perpendicular a esse cara, tracei. Se eu tiver um ângulo de incidência de um raio assim, ó, se eu tiver um ângulo de incidência assim, isso significa com o ângulo alfa aqui, ó, ou θ, o ângulo θ aqui, você vai perceber que esse cara vai ser refletido exatamente no ângulo θ. Exatamente no ângulo θ, tá? Então o espelho ele vai ser isso,
e aqui, ó, vai ter o θ também. Beleza? Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, isso é correto. Para um espelho plano, pontos, objetos e pontos, imagens têm naturezas contrárias. Se o objeto é real, a imagem é virtual e vice-versa. Pessoal, olha só. Caso aqui tivesse um objeto, aonde estaria formada a imagem desse cara, tá? Aonde estaria formada a imagem desse cara? Bom, ela estaria formada lá atrás do espelho, né? Ela estaria formada em qualquer ponto aqui, ó. Em qualquer ponto atrás do espelho. Portanto, uma imagem virtual. E o objeto real. Porque esse é real mesmo. E a imagem ela é formada atrás lá do espelho. Portanto, uma imagem virtual. Tá? São formadas 3 imagens de um objeto quando este é colocado entre 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo de 90 graus. Gente, essa aí é verdade também, né? Lembra que nós vimos isso aí agora? 360 dividido por 90, 4. Menos 1, 3. Então, ó, Universidade de Pernambuco, sei lá se é esse daqui, ó, mas a resposta é C, estavam todas corretas, tá? Todas corretas. Beleza? Ó, para um objeto real frente à face refletiva do espelho, a imagem é obtida pelo prolongamento dos raios refletidos atrás do espelho, tá? Beleza? Caracterizando a imagem como virtual, beleza? É isso que a gente vai entender desse carinha aí bonitão. Vamos mais um exercício? Exercício resolvido aqui, ó. Exercício resolvido. Ó, ao adentrar em um elevador, 2 paredes adjacentes e ortogonais é quando forma 60 graus. Que 60 graus? 90 graus, tá? E aí ele diz que as paredes são totalmente revestidas por espelhos planos, E1, tá? E E2. Então, ó, aqui ó, tem um espelhão, pá. E aqui em E1 tem outro espelhão. Já tem muitos elevadores assim, né? Você entra e tem aquele espelhão. E aí ele diz o seguinte: ao adentrar no elevador, o cara P se posiciona numa maneira equidistante às 2 paredes. Então, ó, 3 quadradinhos até o E1 e 3 quadradinhos até o E2. Beleza? E aí ele diz: levando-se em conta que a imagem do espelho se torna objeto para o outro espelho, tá? A imagem de um se torna objeto para o outro, o número máximo de imagens de si que o espelho é capaz de ver quando olha para o conjunto do espelho é igual a... Bom, pessoal, essa aqui é aquela formulinha lá. O ângulo não está 90 graus? Então, 360 dividido por 90, 4. Menos 1, 3. A resposta é a letra C, tá? É claro que aqui na aula está parecendo fácil, porque você acabou de ver isso, né? Você acabou de ver que o número de imagens refletidas é igual a 360 dividido por alfa menos 1, tá? E o alfa, lembre-se aí, é o ângulo entre os espelhos, tá? O ângulo entre espelhos. Qual é um caso bem ruim e um caso com menos imagens possíveis? É assim, ó, se eu tiver um espelho aqui e outro espelho do lado. Então, olha só, eu tenho um espelho aqui, ó, e um outro espelho aqui. Qual é o ângulo formado entre eles? 180 graus, não é verdade? Ó, qual é o ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Tem 2 espelhos, um pretinho e um azul. Qual é esse ângulo aqui? Esse ângulo alfa vale 180 graus. Então, se eu colocar um objeto aqui, ó, um objeto O aqui, quantas imagens vão aparecer nesses espelhos aí? Bom, vamos lá?
360 dividido por 180 dá 2. Menos 1 vai dar uma única imagem. Então, esse caso gera uma imagem apenas, tá? E virtual, sempre virtual, porque é um espelho plano que a sua imagem se formará a partir do prolongamento dos raios refletidos, tá? Beleza? Então, tá aí, ó, letra C. Vamos aqui um outro, ó. Olha só. Dois espelhos planos que formam entre si um ângulo beta fornecem 8 imagens de um ponto luminoso colocado no plano bissetor do ângulo formado entre eles. Determine esse ângulo beta. Esse daqui é a mesma história, né? Esse é a mesma história, só que ele diz já o seguinte, ó, que o número de imagens N é igual a 8. 8 imagens. Então, quando isso acontece, olha só, eu vou associar dois espelhos, tá? Eu vou associar dois espelhos, então, ó, vou colocar um espelho plano aqui e o outro eu vou colocar num ângulo qualquer aqui, ó. Ó, um espelho plano aqui e o outro espelho plano aqui. E aí perceba que eu liguei eles através de um ângulo chamado alfa. E aí ele diz que no plano da bissetriz, que é quando eu divido o ângulo em meio, assim, ó, essa é a bissetriz, eu tenho um objeto aqui, ó, um objeto O. E aí ele pergunta qual é esse ângulo se me formar 8 imagens. Ora, pessoal, se eu tenho 8 imagens e eu sei que o número de imagens é 360 dividido pelo ângulo, no caso não é alfa, né? O ângulo é beta, né? Dividido por beta, isso menos 1, aí agora é só achar o ângulo. Então eu passo para o lado de lá 9, tá? Passo para o lado de lá 9, e aí depois passo o beta e passo o 9 dividindo. Então, beta, você olhar aqui, ó, beta vai ser igual a 360 dividido por 9, tá? 9 vezes 4 é 36, não é? 9 vezes 4. Então esse ângulo dá 40 graus. 40 graus. Beleza? Vamos ver se a gente acertou? Acertamos, 40 graus aqui. Bonitinho, tá? Bem interessante esses exercícios, tá? Podem parecer bem fáceis, mas eu juro pra vocês, gente, esse conhecimento ele vai ser cobrado de vocês lá no vestibular, ano que vem. E aí, será que daqui a um ano a gente vai relembrar essa fórmula? É um pouco difícil de relembrar, né? Mas tá aí, ó, você já viu ela. Vamos mais exercícios aqui, ó. Vamos mais exercícios. O ângulo formado entre dois espelhos planos, quando um único objeto é colocado entre eles, é o quíntuplo do número de imagens obtidas, tá? É o quíntuplo do número de imagens obtidas. Pessoal, então, olha o que ele está dizendo. Ó, olha que exercício pesado. Eu vou apagar a lousa aqui e a gente vai fazer esse exercício. Esse exercício é bastante difícil, pessoal. Por que ele é bastante difícil? Porque ele requer uma interpretação. Então, olha só, vou pegar a mesma imagem como referência, essa mesma imagem. O ângulo alfa formado entre dois espelhos planos, quando um único objeto O é colocado, é o quíntuplo do número de imagens obtidas. Então, calma. O ângulo alfa é igual ao quíntuplo do número de imagens refletidas. Então, acho que isso é o que eu cheguei à conclusão aqui, não é? Essa é a conclusão que eu chego desse caso, tá? Então, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu sei que isso é uma verdade, ele me disse no enunciado. A outra verdade que eu tenho é aquela que o número alfa, o número de imagens refletidas vai ser igual a 360 dividido por alfa menos 1. Menos 1. Beleza? E aí ele pergunta, primeiro, qual é o número de imagens? Então, qual é o número N?
E segundo, ele pergunta qual é o número alfa. Beleza? Qual é o número alfa? Pessoal, olha como essa questão é embaçada. Vocês já ouviram falar na UFSCar? UFSCar é a Universidade Federal de São Carlos. É uma baita de uma faculdade boa. É uma baita de uma faculdade boa, tá? Eu já tive o privilégio de ir lá visitar a UFSCar e é muito, muito, muito boa a faculdade. Pessoal, olha só. Essa formulinha aqui de baixo é o que calcula o número de imagens de um único objeto para dois espelhos formando um ângulo alfa, tá? E essa fórmula de cima é uma que ele falou no enunciado. Ele falou, o ângulo alfa é o quíntuplo do número de imagens, tá? Então, olha o que eu vou fazer. No lugar desse alfa aqui, ó, no lugar desse alfa, eu vou substituir 5n. Então, olha o que vai ficar aqui, ó. Olha o que vai ficar. Que n é igual a 360 dividido por 5n menos 1. 5n menos 1. E aí, pessoal, vocês conseguiriam resolver essa equação aqui? Quem conseguiria achar o valor de n aí? Qual de vocês conseguiria? Deixa eu chamar vocês para aula, que vocês estão muito quietinhos, né? Vamos lá, pessoal. Quem conseguiria achar o número n ali, ó? Anthony, Eduarda, Guilherme, Gustavo, Lorenzo, Murilo. Olha só. Quem conseguiria, com essa formulinha aqui, ó, eu tinha duas equaçõezinhas. Essas equações estão no enunciado, né? Super diretas, ó. Ó o enunciado aqui, ó. O ângulo formado entre dois espelhos é o quíntuplo da imagem. E aí, a outra é o número de imagens, é essa fórmula, nós vimos, de 360 divide o ângulo menos 1. E aí a gente chegou nessa, juntamos as duas informações. Como é que eu faço para achar agora o número n ali naquela equação? Eu tenho um único número, n, uma única incógnita, né, o x ou o n, e só. Então é uma equação que dá para resolver. Como é que faria aqui? Quem conseguiria achar esse resultado de n aqui? Qual é a ideia? O que vocês falariam para achar o número n ali? Como resolve aquela equação? Eu vou aguardar você me responder. Eu vou responder aqui, pessoal. Peraí. Vamos lá. Então, a primeira coisa, ô Anthony, vamos ajeitar aquela equação ali? Vamos. Passa um termo para lá, vamos lá, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, então. Esse 1 aqui tá menos. Vou jogar pro lado de lá mais, pode ser? Uhum. Beleza. Então, ó, n mais 1 é igual a 360 sobre 5n. Qual é o segundo passo? Ajuda aí, Anthony, que eu sei que você sabe. Você é um menino bom, hein? Menino inteligente. Peraí, eu sou inteligente, mas eu estudo, né? Mas é diferente. É nada. Você é bom mesmo, cara. Não se coloque para baixo. Olha só. Vamos passar esse 5n pro lado de lá? Ele não está dividindo? Uhum. Vou passar ele multiplicando, mas cuidado, que ele multiplica todo mundo. Ah, o 1 não vai passar pra lá, não, né? O 1 eu já passei, ó. O menos 1 tá desse lado. Ah, tá certo. Aí eu passei pro lado de lá mais 1. Tá certo, Aí é porque eu confundi agora o negócio. Agora eu vou passar o 5n, é claro. Aí vai ficar 5n vezes n, 5n ao quadrado. 5n vezes 1 mais 5n. Isso igual a 360. Beleza? Pessoal, Isso aqui é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Como resolve a equação de segundo grau?
Quando eu tenho aqui, ó, x elevado ao quadrado, como é que eu faço para resolver uma equação assim? X elevado ao quadrado? Oi? X elevado ao quadrado, eu acho que faz o... Tem que multiplicar, né, pelo outro lá. Não sei, fala pra mim aí. Tá muito ruim essa explicação ainda. Ó, passei o 360 pro lado de cá agora. Pra você ver se você lembra de uma equação assim. Algo como 5x² mais 5x menos 360 é igual a zero. Ah, poxa, eu lembro agora, porque... Eu sei o Eu que você sei, eu, lembra. eu sei que eu lembro, só eu sei que eu sei o que é, só não lembro agora, sabe? A hora que eu Mas falar... eu tenho pura certeza que um é o quadrado, o segundo lá é só o Só o negócio, x não tem, e o só o outro x e o outro não tem. e o outro é Tem sozinho. que lembrar disso agora, mano, peraí. Exato. Não, lembra aí, Antônio, que eu sei. Ô, Eduarda, ajuda a gente aqui. Como é que resolvi uma equação como essa? Oi. A hora que eu falar o nome, vocês vão falar, putz, era isso mesmo. Que equação, calma. Raiz quadrada, não é, peraí. Aqui, ó. É Bhaskara, não é? Bhaskara. Isso aí, eu esqueci o nome, velho. Muito bom, tá? É o Bhaskara. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês ainda lembram fazer Bhaskara? Lembro. É mais ou menos. Mais ou menos? Então vamos resolver esse Bhaskara rapidinho, então, aqui, ó. Esse é um Bhaskara, por isso que eu falei, essa questão, ela era muito boa, porque ela começa assim, ó, bem de boas e de repente ela cai num Bhaskara, tá? Então, como é que fazia para resolver o Bhaskara? Então é o seguinte, ó, primeira coisa é a gente calcular um delta, né? Primeira coisa era a gente calcular um delta, tá? E aí esse era igual b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, menos 360. Aí sobre 2A, né? Beleza? Então isso vai Ah, dar tá, só delta, né? menos com menos, esse é só o delta por enquanto, tá? Então, 4 vezes 5 vezes 360, tá? 4 vezes 5 vezes 360 dá 7.200 mais 25. Olha, isso dá 7.225. Beleza? Esse é o valor do delta. E aí, qual era o valor de N1 ou X1, né, que a gente chamava, e depois o X2? Bom, o valor do X1 e o X2, pessoal, é o seguinte, é menos B, tá? Menos B, que é menos 5, tá? Menos 5, mais a raiz quadrada de delta dividido por 2A. Dividido por 2A. E aí, só fazer a continha aí, quanto deu o valor de N. Então vai dar raiz quadrada de 7.225 dá 85. Menos 5, Menos 5 dividido por 10. Vai dar 8 esse primeiro cara. E o N2, se eu tivesse que calcular o N2? O N2 aqui, você vai ver que ele não vai rolar muito bem. Porque ele vai ser menos 5, menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. Aí, ó, você vai ver que vai dar um grosop aqui. Por que vai dar um grosop? Porque eu tenho raiz quadrada de 7.225 dá 85. Só que dá 85 negativo. Com menos 5 dá menos 90. Dividido por 10 dá menos 9. E aí aqui, essa resposta, pessoal, nós vamos descartar ela. A resolução tá certa. Mas nós vamos descartar ela, por quê? Porque N é o número de imagens formadas. Não dá para formar menos 9 imagens. O número de imagens formadas só pode ser um número positivo. Tá? Então, qual é o número de imagens formadas? Show de bola. É esse cara aqui.
Beleza? E segunda resposta, qual é o ângulo alfa? Aí você pode jogar em qualquer uma das duas equações. Bom, é mais fácil nessa aqui, né? Nessa aqui é mais fácil, tá? Então, se eu tenho o n valendo 8, 8 vezes 5, alfa igual a 40. Alfa igual a 40. Então, ó, voltando, alfa é igual a 5 vezes 8, que é esse cara que a gente já tinha achado ali, ó. 5 vezes 8 vai dar 40 graus. Legal? Lembrou como é que faz um Bhaskara? Ó, a Eduarda, ela é uma menina viva, hein? Sabe muito de matemática aí, das coisas. De verdade, hein? É uma ótima colega para estudar aí, tá? Ô, professor, eu sabia que tinha um cálculo que fazia isso, eu não lembrava qual que era. Por isso que eu falei assim, a hora que eu falar o nome... Por isso que eu falei, a hora que eu falar o nome, você vai falar, putz, era isso mesmo. E foi dito e feito. Bom, vamos lá, ó. 8 imagens e B, 40. Então, exercício 3, agora vamos pro 4 aqui, vamos pro quarto. Beleza? Vamos lá. Quando um objeto é colocado entre dois espelhos, forma um ângulo alfa, contando a mesma história da fórmula, ó. Mesma história. O número de imagens depende do ângulo entre os dois espelhos menos 1, né, nessa conta. Um cineasta deseja filmar uma cena para a qual precisa de 32 bailarinas. Porém, só tem à disposição 4 bailarinas, tá? Para filmar essa cena, o cineasta utiliza 2 espelhos planos, beleza? Formando entre si um ângulo X. E aí, ele pergunta, qual é o ângulo que eles... deixa eu ver, qual é o ângulo? Isso. Qual é o valor do ângulo para as 4 bailarinas formarem 32 imagens? 32 imagens. Qual é a resposta aqui, pessoal? Para as 4 bailarinas formarem 32 imagens. Olha só, pessoal, essa é uma questão bem legal, viu? Essa é uma questão bem interessante, porque ela é um pouquinho difícil, tá? Olha só, deixa eu apagar tudo isso aqui que tá na lousa, tá? E a gente já vai resolver essa aí. Olha que interessante esse cara. Ele tem 2 espelhos planos, então vou colocar um espelho aqui, virado para frente, e um outro espelho aqui, ó. E aí, olha só, a ideia dele, imagine então, vou desenhar diferente, espera, desenhar diferente. Imagine que eu tenho um espelho aqui, um outro espelho aqui, tá? Esse espelho tá aqui, esse espelho tá aqui. Só que é um teatro, né? Que ele falou aí, o cineasta e tal. Tá? Beleza? E aí, esse cara vai... Ó, aqui tem 4 bailarinas. 4 bailarinas aqui, ó. 4. Essa questão é bastante difícil, viu, gente? 4 bailarinas, tá? E esses espelhos, esses 2 espelhos, formam um ângulo alfa entre si. Aqui embaixo, ó, aqui tem a plateia olhando para eles, tá? A plateia olhando para essa galera aí. E aí, ele diz o seguinte, que ele precisa com que essa cena, a hora de filmar aqui, não é nem a plateia, né? Vou dizer aqui que é uma câmera de gravação. Uma câmera gravando para lá. Então, esse cara, essa câmera vai gravar as 4 bailarinas mais as imagens formadas entre elas. Não é verdade? Ela vai formar as 4 bailarinas mais as imagens formadas entre elas. Não é isso que a gente tem? Ó, e elas mais as
mais as 4 bailarinas que vão aparecer na câmera, mais todas as imagens refletidas no espelho, tem que dar 32, tá? Então, 32, número de bailarinas. 32 é o número de bailarinas que precisa ser filmado. E dessas 32, 28 são imagens e 4 são reais. Beleza? Então, gente, olha que interessante. Se das quatro mulheradas aqui, ó, 4 mulheres, e elas têm que aparecer 32 na câmera, então é necessário que tenha nos espelhos 28 imagens. 28 imagens. Só que cada bailarina reflete um número de imagens. Seria quanto? 28 dividido por 4, tá? 28 dividido aqui, ó, por 4 vão dar 7 imagens. Cada bailarina precisa refletir 7 imagens. Porque é o seguinte, se essa refletir 7, mais 7, mais 7, mais 7 dá 7, 14, 21, 28. Elas jogam 28 imagens no espelho, mais elas 4 dão 32 bailarinas. Essa é a ideia, tá? Esse era o raciocínio do exercício que eu julgo bastante difícil aí, tá? Então, o meu M é igual a 7 para cada bailarina, tá? O N é igual a 7 para cada bailarina. E esse N é igual a 360 sobre alfa menos 1, tá? Esse N é igual a 360. Então, esse cara vai dar 360 dividido por 8, tá? Passo o 1 para lá e passo o 8 dividindo. O alfa vai dar igual a 45 graus, tá? 45 graus. Esse exercício é difícil, hein, pessoal? De alta complexidade, tá? De alta complexidade, porque a conta é bem fácil, mas o raciocínio, esse sim, é bastante dificinho, tá bom? Bom, pessoal, tem aí o cara 5 para você fazer, mas aí a aula já acabou. Esse 5, tenta fazer aí, ó, o 5, tá? Tenta fazer aí o 5 e aí eu te dou a resposta dele depois. Você me pergunta, tá? Qual que é a resposta desse cara. Beleza? Esse é o último para você fazer aí e depois a gente já vai para o outro módulo. Tá bom, pessoal? Então, tenha um ótimo dia aí a todos, tá? Beleza? Encerro a aula por aqui. Valeu, professor. Falou. Valeu, gente. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia.